Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O banco poderia pagar mais de R$3 por ação, isso mesmo que vocês ouviram. E não somente isso, as ações no patamar de preço atual poderiam ter um bom potencial de alta, já que o Banco do Brasil está cotado muito abaixo do valor patrimonial e aparentemente já para o ano de 2026 podemos ter uma recuperação gradual do Banco do Brasil, que o mercado pode não estar precificando isso ainda e para os investidores atentos conseguirem uma rentabilidade expressiva no médio e longo prazo, está faltando aí muito pouco, tá? Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Inclusive, tá? Sobre um ponto escondido aqui no Banco do Brasil que ninguém fala, que você poderia aí ganhar muito dinheiro. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil hoje é minha maior posição na carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 43% da minha carteira nas ações do Banco do Brasil. É sim uma grande concentração. E essa concentração não foi atingida do dia para a noite, tá? Eu já venho comprando ações do Banco do Brasil há bastante tempo, desde quando eu invisto aí, desde quando eu me conheço por gente aqui na bolsa, né, pessoal? Colocando aqui num período, ó, como um todo, perceba que eu invisto na bolsa desde os meus ali 19/20 anos. Perceba que eu comecei aqui ó, em 2022 com aportes gradativos e hoje com os quase meus 23 anos de idade, eu estou aí com mais de 200 mil investidos em ações na bolsa. E o Banco do Brasil foi uma das principais posições da carteira que trouxeram esse retorno bastante acima da média, tá? Mas antes da gente falar sobre perspectiva de dividendos, valorização, potencial, precisamos entender um pouco o que é o Banco do Brasil. Até porque, pessoal, todo mundo quando se refere a Banco do Brasil, além do fator estatal, que acaba ficando com medo, todo mundo acha que é um banco ultra previsível, tá? O oposto disso, achando, Banco do Brasil é perene, vou ter toda a minha carteira em Banco do Brasil e já era, eu posso ficar tranquilo. E não é bem assim que a banda toca. Até porque, pessoal, por mais que o Banco do Brasil seja um banco de qualidade, nos últimos 10 anos ele trouxe um retorno mesmo com a queda atual de quase 500%, é um bom banco, tem um ROI bom para longo prazo. O ROI médio do Banco do Brasil fica em 15% ao ano, tá? Então, tirando o Itaú, em termos de qualidade, é o segundo melhor banco que a gente tem aqui no Brasil todo. Ele é cíclico, pessoal. Pablo, como assim cíclico? Exatamente. Por quê? Porque ele é um banco comoditizado. Mais de 1/3 da carteira de crédito do Banco do Brasil está ligada ao agronegócio. E o agronegócio, pessoal, acaba sendo cíclico justamente por conta de dois fatores. O primeiro é o clima, né? Se a gente tiver um clima ruim, isso aqui aperta a margem para os produtores e o preço das commodities agrícolas tendem a se desvalorizar. Então o Banco do Brasil, assim como outras empresas do agro, ele pode não atuar diretamente, mas ele atua indiretamente via financiamento, via disponibilização de crédito para esses clientes. E consequentemente, quando a gente tem um cenário de depressão no agro por desvalorização da soja, do preço do milho, algodão, o Banco do Brasil tende a ser impactado, já que mais de 1/3 da sua carteira de crédito, mais de 48% do market share aqui no Brasil do agro está com o Banco do Brasil. Então, num cenário ruim, o banco tende a ser impactado. E a gente observa pela própria apresentação institucional do Banco do Brasil, tá? De que a inadimplência do agro, olha o quanto saltou. De 2024 aqui, ó, a gente tinha 1,97% de inadimplência, hoje está em 5,3%, tá? É isso que tem feito aí o lucro do Banco do Brasil desabar dos seus 9,5 bilhões para a faixa dos 13,8. Até porque a inadimplência para a pessoa física não subiu na magnitude a ponto de ter um detrator tão alto para o lucro líquido. A gente percebe que, de fato, a inadimplência segue subindo de maneira generalizada para a parte de pessoa física e pessoa jurídica, consignado, mas aí é que tá, né? Não é a tal ponto de prejudicar o lucro líquido tão rapidamente dessa maneira, porque isso aqui é muito por conta da alta da Selic, tá? A Selic encarece o custo de captação dos bancos e desestimula a atividade de crédito. Então,
fez com que aí a parte de pessoa física e PJ crescesse na inadimplência. O único que não cresceu foi o Itaú, né? Mas que o Itaú ele foca muito em spread, o Banco do Brasil não. Ele foca mais em volume, então ele acaba perdendo um pouco nessa questão de spread. Mas o ponto principal que trouxe esse detrator no lucro foi justamente aqui esse aumento do agro. Então o agro foi o principal vilão, né? O agro que antes era o mocinho, que fez o lucro líquido do Banco do Brasil sair dos seus 4 bilhões para 9, agora voltou novamente. Então percebe que claramente é o comportamento de uma ação cíclica, pessoal. Em momentos de baixa, vai ter queda no lucro. O bom é que mesmo com essa queda, o banco ainda continua lucrativo, quase lucrando 4 bilhões por trimestre. E já tem sim uma expectativa de melhora. Perceba aqui que o próprio Infomoney colocou uma matéria que de fato o ano de 2025 foi muito ruim para o Banco do Brasil e a perspectiva nesse ano, se o banco repetir, que a gente observa que já teve uma estagnação, né, do lucro líquido, vamos supor o pior dos cenários possíveis, tá? De que o lucro do Banco do Brasil, a gente tem 15 bi até agora, e lucra apenas 3 bilhões no próximo trimestre, colocando aqui o pior dos cenários. Ele traria um lucro na faixa de 18 bilhões, que já seria ali mais tranquilo para o Banco do Brasil. Só que aí, pessoal, a gente tem consequentemente uma expectativa de já uma recuperação para 2026, já estamos em 2026, porque já vai ter ali o resultado da MP 1314, que já tende a aliviar um pouco a inadimplência do Banco do Brasil no curto prazo, fora também uma queda sazonal na Selic e também o BB Regulariza Agro, que já vai trazer aí consequentemente, tá, um leve resultado já no curto prazo. E perceba que a atuação disso vem justamente da MP 1314. Então, supondo que já para 2026 teremos uma recuperação lenta do resultado do Banco do Brasil, perceba, ó, a melhora desse cenário ainda não deve vir todo em 2026, mas já pela Nero Capital, que classifica o momento atual como uma tempestade perfeita após o ciclo extraordinariamente favorável. Então, consequentemente, já para 2026, a gente pode ver uma leve melhora da rentabilidade do Banco do Brasil. Quem sabe voltando para o seu ROI de 11 a 12%, que está longe dos 20%, mas já seria uma melhora que daria consequentemente, tá? Vamos supor aqui, ó, ROI de 13%, o lucro do Banco do Brasil melhora uns 20% para o próximo ano, então ele poderia voltar a lucrar uns 21 a 22 bilhões, que no patrimônio líquido atual nos dá um ROI na faixa de quase 12%. E colocando aqui, ó, 22 bi de lucro anualmente, tá? A gente teria por trimestre para Banco do Brasil 5,5 bi. Perceba que não é tão ruim quanto 2025, mas também não é tão bom quanto 2024, fica no meio termo. E aí, para ter uma recuperação já mais visível no resultado do Banco do Brasil, apenas em 2027. Nossa, Pablo, por que você segue tão confiante? Pessoal, não sigo confiante, tá? Eu trabalho com dados, eu não passo não passo pano para nenhuma empresa. Sabe por que eu estou aqui falando com tanto otimismo no Banco do Brasil? Porque na verdade é óbvio. Perceba que o Banco do Brasil não teve uma queda de maneira estrutural. Ele teve aí apenas uma queda de maneira cíclica, obviamente aí observada pelo agronegócio. Olha a receita líquida do banco de maneira trimestral. A gente observa que está igual e segue crescendo, tá? Receita do Banco do Brasil saiu dos seus 66 bilhões ali em 2024 para essa faixa de 84 bi. A receita segue crescendo, tecnicamente está aumentando o resultado do banco. Mas o que tem acontecido com o Banco do Brasil? Aumento da inadimplência. Então ele está precisando, para se proteger, tomar o seu lucro, comer o resultado. De fato, se essa inadimplência tivesse controlado, o lucro do banco estaria muito maior, na faixa de 10 até 10,1 bilhões, porque a receita do Banco do Brasil está muito próxima do Itaú. Perceba que o Itaú tem uma receita muito parecida. Mas por que o lucro tem caído? Justamente por essa questão dele estar tendo que pegar uma parte para uma reserva. Então percebe que o dano não foi estrutural, ele não está sendo prejudicado de maneira interna, perda de fundamentos. Ele está tendo algo pontual, tá? Por isso que eu enxergo como oportunidade, que é totalmente reversível. Isso se reflete já nos preços das ações. Hoje o valor patrimonial do Banco do Brasil é de 0,68, isso aqui é preço de crise, preço de pandemia, tá? Se eu pegar aqui, ó, de valor patrimonial e dividir por 0,68, somente para o Banco do Brasil retornar para o seu valor de patrimônio, as ações do banco precisariam subir 47% na cotação. E mesmo supondo uma recuperação gradual do lucro, hoje o banco estaria muito barato, sendo cotado por aproximadamente 5 vezes lucro e num PL mais projetivo, supondo toda a recuperação do lucro do Banco do Brasil já para 2027/2028, o banco estaria sendo cotado por 4 até mesmo 3 vezes lucro, tá? Então a gente observa que o banco aí está absurdamente barato. E para você que está comprando hoje, vamos supor, né, se nada é recomendação, quem sabe lá no futuro você não possa garantir
emitir um dividendo na faixa de 12%, dado de que as ações estão extremamente descontadas. Fora também esse potencial de alta. Porque, pessoal, o que a gente faz em ações cíclicas? Compra na baixa, compra quando nada está dando certo. Obviamente que você sabe que esse tipo de empresa é boa e pro longo prazo foi uma boa decisão. E pro longo prazo, o Banco do Brasil sim foi uma boa empresa, porque se eu pegar aqui, ó, 1 menos payout, tá? Esse foi o payout médio do Banco do Brasil nos últimos 20 anos, vezes ROI, na faixa de 15%. Esse foi o ROI médio. Até colocando 14%, tá? Você ainda tem um crescimento no lucro de quase 10% ao ano. Supondo aqui, ó, 10% ao ano de crescimento no lucro, mais um dividendo médio, né? Na faixa de 8,5%, somado a uma taxa de reinvestimento mais valorização da ação, você teve um retorno embutido no preço da ação com o Banco do Brasil de 21% a 22% ao ano, tá? Então você percebe aí que foi sim uma excelente decisão de investimento. Inclusive a rentabilidade do Banco do Brasil no longo prazo superou até a do Itaú, justamente porque ele passa por esses cenários turbulentos e para o investidor que sabe pagar barato, acaba se aproveitando e conseguindo sim uma rentabilidade muito acima da média. Então, pessoal, eu enxergo que hoje, tá? Aparentemente seria o fundo do poço no Banco do Brasil. Papo, você acha que a ação pode cair mais? Eu acho pouco provável, tá? Já está muito barata. Mas assim, poderia cair mais se o Ibovespa desabasse, se a bolsa, se o juro continuasse alto, se o fluxo de capital estrangeiro saísse do Ibovespa, se o lucro continuasse de lado por mais tempo, as ações podem continuar caindo. Mas, pessoal, a chance hoje está muito mais para uma reviravolta da ação acabar subindo, de uma valorização, de crescimento no resultado, do que propriamente aí a pressão mais, do que a ação acabar caindo mais. Eu acho pouco provável, porque já está muito descontada. Lembrando que nada se trata de recomendação e eu não sou dono da verdade, tá? Estou me baseando aqui apenas por dados e pelo histórico de comportamento do Banco do Brasil. Até porque no pior cenário possível o banco já tá barato. Se você colocar aqui, ó, 121 bi, né, de valor de mercado e dividir por um lucro de 18 bilhões, supondo que o lucro líquido fique estagnado para o próximo ano, você ainda tem aí 6 vezes lucro, tá? Então perceba que não é caro, ainda mais para uma bolsa que aparentemente já está em alta e podemos ter um ciclo de queda na taxa Selic. Claro que o resultado do Banco do Brasil vai recuperar, então, consequentemente, para o investidor que está aproveitando nos preços atuais, pode ser sim uma boa oportunidade. Colocando aqui, ó, pelo preço justo do GRA, a gente observa que o banco está muito barato também, tá? Hoje, colocando no pior cenário possível, valor patrimonial, você tem um preço justo de R$ 47,00, que dividido por este preço na faixa aí, ó, dos seus, né, aparentemente 21, temos um potencial de alta de 124%. Outro ponto, denotando a minha tese, é que temos um BTG lucrando parecido com o Banco do Brasil, e ele está cotado por 12 vezes. Ah, Pablo, mas ele é privado, só que aí é que tá, né? Quando a gente tá num bull market, o mercado esquece que as estatais são estatais, e acaba precificando por múltiplos de pares privados. Então imagina no futuro um Banco do Brasil ser negociado por basicamente 12 vezes. Esse indicador está errado, tá? Não é aqui 12 vezes lucro, pessoal. Então saibam disso, ele não está a 9 vezes, tá? Consequentemente, ele está cotado, aparentemente aí, por 7 a 6 vezes lucro. Então você tem aqui, ó, 12 dividido por 6, você tem um potencial de alta nas ações aproximado de 100%, tá? Então observa aí que o banco está aparentemente muito descontado, com um potencial tanto de alta e, consequentemente aí, com bons pagamentos de dividendos para você que está colocando aí numa lupa de médio a longo prazo. Então, para mim, é injustificável esse preço, acho que o mercado está exagerando e para o investidor de longo prazo pode ser sim uma das maiores oportunidades na bolsa. Tecnicamente, para quem tem estômago, até porque é uma ação mais cíclica, você vai precisar ter paciência com os altos e baixos, tá? Ué, Pablo, esse dividendo de R$3 por ação, tá? Te viaja na maionese? Claro que não, pessoal. Vamos supor aqui, ó, banco recuperou, voltou a pagar 40% de payout, você já tem aí, ó, com a quantidade de ações atuais do Banco do Brasil, você tem R$2 por ação. Imagina perpetuar isso aqui por 3 anos, tá? Você tem mais de R$3 por ação com muita tranquilidade, que nos preços atuais você estaria comprando um banco por 29,2% de yield, tá? Então percebe aí, se você tem esse horizonte de mais médio prazo a longo prazo, parece ser sim uma das ações que vai proporcionar aí para os investidores maior ganho de capital se você tem e exercitar a paciência por longuíssimo prazo. É sempre bom tratar isso aqui para vocês. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, não faço a mínima ideia por onde começar. E para mim, que já sou investidor avançado, tecnicamente precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha
totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, ela está mais barata do que isso. E você tem aí acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Você já tem aí mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço, teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membro é muito de qualidade para vocês. Vídeos imersivos que eu não passo na parte pública, fora o meu curso Rumo à Liberdade Financeira que eu disponibilizei aí totalmente para membros por apenas R$19,99 por mês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem a ação do banco e acho sim que será uma das boas decisões de investimento, tá? Tanto com potencial de alta que pode me trazer na cotação e consequentemente bons dividendos que podem serem pagos no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminamos o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!